ouvintes daqui da Goiânia FM. É com muita felicidade que eu volto aqui ao microfone. A gente teve aqui em abril, eu estava vendo nos nossos últimos contatos, e voltamos aqui trazendo um tema extremamente relevante para não só do ponto de vista do direito agrário, mas principalmente para o desenvolvimento do município e das famílias, né? Que é justamente essa questão de que muitas empresas estão com dificuldade de contratar mão de obra porque muitas pessoas ficam receosas, sem motivo, frise-se, e isso a gente vai esclarecer ao longo da entrevista, de vir a perder o seu benefício assistencial do governo. Mas como a gente vai deixar aqui muito claro, muito evidenciado, não há motivo para esse temor. Doutor André Campelo, era esse o nosso objetivo de convidá-lo para aqui, é justamente para tirar essas dúvidas, esclarecer isso, porque muitos colegas nossos aqui da rádio, muitos empresários que a gente vem conversando, estão afirmando a falta de funcionários, de pessoas para trabalhar, não só no campo, mas em outras áreas, em outros comércios também, sim. Justamente pelo receio, né? Porque tem pessoas que têm alguém na família recebendo um Bolsa Família, a mãe, o pai, a esposa, o marido, e ficam com receio de que, de repente, se aparecer ali com a carteira assinada, né, comprovar que estão trabalhando, eles podem perder o benefício de toda a família. E eu pensei, não, vou trazer o doutor André Campelo para justamente a gente desmistificar isso aí, esclarecer isso para o povo aqui de toda a zona da Mata Norte, porque hoje nós estamos falando aqui para aproximadamente 130 cidades diferentes do estado de Pernambuco e aqui do nosso estado vizinho, sim, Paraíba. Então a gente tem um alcance, e isso é importante para esclarecer, sim, tanto aquelas pessoas que precisam, que gostariam de trabalhar, mas ficam receosos, como também para os empresários, para o pessoal aí do campo, o pessoal que tem suas pequenas propriedades e não estão conseguindo contratar pessoas para trabalhar nessas propriedades. E com o esclarecimento que o senhor vai fazer para a gente hoje, isso vai ficar bem claro que não vai haver nenhuma perda para essas pessoas que recebem hoje algum auxílio, né, algum benefício do governo. Sim, como você mesmo já enfatizou, já frisou, o tema tem virado um verdadeiro calo, né? Calo para quem quer empregar, e por absoluta falta de informação correta, informação concreta, né? Não é apenas pura teoria, pessoas têm deixado de levar um padrão de vida mais digno, um padrão de vida melhor para as suas famílias, porque elas poderiam conseguir um emprego formal, certo? Vamos trazer a realidade, para a nossa realidade do direito agrário, dentro de um contrato de safrista, né, que a gente sabe que é algo temporário, que tem começo, meio e fim, né, e que durante esse período, ele não ficaria prejudicado, ele não perderia o seu benefício, porque existem regras próprias, lei que protege o trabalhador nessa situação. Porque quando as regras do Bolsa Família foram concebidas, já havia a noção de que pessoas, principalmente dentro dessa realidade rural, elas passam, a safra não é o tempo inteiro, não é algo perene, constante. Você tem momentos de safra e de entre-safra, né? Então, dentro dessa realidade, seria extremamente injusto você punir uma família porque determinadas pessoas daquele núcleo familiar conseguiram um emprego temporário. Sempre fiz isso. E é bom que se tenha essa exata compreensão. Você, dentro de um contrato de safrista, você está firmando uma relação jurídica trabalhista temporária. E dentro desse contexto, por conta desta condição, você não vai ficar prejudicado com o seu Bolsa Família. Você vai continuar recebendo o seu Bolsa Família
Se você não exceder, salvo engano, R$ 706 por pessoa da família, você continua recebendo 50%, ou seja, você vai receber o seu salário do contrato e mais 50%. Ao final de tudo isso, você vai apresentar lá no CRAS e dizer, meu contrato findou. Findou, aqui a documentação, e você vai chegar e você vai ser restabelecido com prioridade ao patamar antigo do Bolsa Família que você tinha. Quer dizer que não perde no caso das contratações temporárias. Não perde. Você não vai perder seus direitos. Você vai ter reduzido, certo, durante o período do contrato para 50%. Você vai reduzir durante aquele período e depois desse contrato, quando esse contrato finalizar, você vai ter prioridade na fila, digamos assim, para voltar a receber o mesmo valor que você tinha antes. Isso daqui é uma regra estabelecida pelo governo, chamada a regra de proteção. Agora, doutor André Campelo, o que é exatamente um contrato de safrista? Porque a gente, até esse nome a gente ouve pouco, embora sejamos numa região, né, onde o cultivo da cana-de-açúcar é realmente a principal, né, a força motriz. A força, exatamente, da região, mas a gente pouco ouve falar nisso aí, contrato safrista. Trata-se de um modelo de contrato de trabalho, né, de característica temporária, porque visa atender justamente uma safra agrícola. Isso. Que tem começo, meio e fim. Certo? Então, não é algo que vai chegar e estamos inventando uma situação nova. Não, isso aqui já tem base dentro da nossa jurisprudência, dentro da nossa legislação trabalhista, garantindo ao trabalhador direitos trabalhistas como 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS, durante esse período da safra. E aí, terminada a safra, termina o contrato. Tem começo, meio e fim. E como eu disse a você, só pegando esse ganchinho, sem que haja prejuízo ao Bolsa Família. Você só vai ser uma redução temporária durante o período de vigência desse contrato. Entendi. E a pessoa, no caso, ganha mais, né? Sim, você vai ter esse incremento, ou seja, você vai trazer um diferencial para a sua família. Certo. Agora, a gente indo para o outro lado, para o lado do empresário, para o lado do agricultor, do latifundiário, né? Que quer contratar essas pessoas. Qual a segurança deles nisso aí? Você vai ter um contrato que vai lhe trazer a certeza de que você não tem um trabalhador na informalidade. Porque você trazer um trabalhador para a informalidade é muito ruim para a empresa. Ela pode tomar multas administrativas, ele está agindo à margem da lei, e isso daqui não traz nenhuma tranquilidade, nem para o trabalhador e muito menos para a empresa. A empresa quer agir de forma lícita. Isso. A empresa não quer agir à margem da lei. Ela quer agir tendo a segurança de que o que ela está fazendo possui respaldo legal, respaldo jurisprudencial, ou seja, os tribunais já decidiram e já tem entendimento consolidado sobre a legalidade, a viabilidade daquele modelo de contrato e, principalmente para o trabalhador, traz a segurança de que ele não vai perder o seu benefício assistencial. Que hoje é o mais preocupante, né? Isso. Do pessoal que justamente pede emprego. Exatamente. É algo que você vê um receio, mas que é um receio que não tem o menor fundamento. Por quê? Esse receio, esse medo, esse temor, ele parte do quê? Da falta de informações claras. Por isso que é tão importante você ter informações sobre os seus direitos. Os órgãos... É isso que eu ia falar. Falta uma desinformação por parte dos órgãos competentes, esclarecer isso e até tranquilizar as pessoas nesse sentido. Você colocou o dedo na ferida. Os órgãos que deveriam fazer este tipo de divulgação da informação, eles ficam omissos, ficam silentes, ficam esperando que o trabalhador vá pegar o diário oficial para ler. Não vai acontecer isso, meu amigo. A população mais... Não vai.
Ou seja, deveriam os sindicatos fazer isso, os CRAs, né, fazer isso, né? Até haver mais programas. Você está fazendo um diferencial, trazendo aqui um serviço de utilidade pública para a sociedade. Por que não tem outras rádios fazendo isso? Entendeu? Então, se houvesse uma verdadeira difusão de informação correta sobre os direitos dos trabalhadores, os trabalhadores teriam um acréscimo de renda e as empresas teriam mão de obra para realizar as atividades agropecuárias. Exatamente. Agora, a gente vê o seguinte, muita gente fala, e aí a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar ao assunto da questão para as políticas públicas. Sim. Né? Esse Bolsa Família, porque a gente não pode falar em conseguir um emprego sem falar no Bolsa Família. Porque hoje, querendo ou não, é o meio de sobrevivência de muitas famílias que a gente, principalmente na zona rural, eu acho que de todo o Brasil. E fica essa questão que o senhor bem abordou aqui, que existem leis dentro do Bolsa Família, regras, Sim, que permitem que essas pessoas que são beneficiadas pelo Bolsa Família possam exercer funções temporárias, que aí no caso Sim. é a única... Sim. O único fato que deve ser observado é essa questão. Com certeza. O trabalho ele tem que ser temporário, Sim. não é? Se a pessoa conseguir, por seus méritos, um contrato que seja de forma definitiva e que ele consiga uma ascensão social, muito melhor para ele. Exato. Ele vai conseguir trazer uma qualidade de vida muito superior para a sua família. Ele quer ficar o tempo inteiro a depender do governo e recebendo um pouquinho, ou ele quer chegar e quer crescer dentro da sua profissão, quer trazer melhores condições de vida para os seus filhos, para a sua família, adquirir os bens que podem chegar e dar uma condição de vida muito melhor para os seus filhos. O que é que ele quer? Obviamente todo mundo quer progredir. Ninguém quer ficar estagnado na vida. Todo mundo que tem ambição, todo mundo que pensa em crescer nessa vida, o que é que ele quer? Não, vou ficar aqui parado, de braço cruzado, não quero fazer nada. Não. Qualquer pessoa que tenha visão, que queira progredir, ele quer ascender. Agora, se a situação não permite ainda uma situação, um contrato definitivo, mas apenas um temporário, fica-se com um temporário e sem perder o Bolsa Família. Entendeu? Consegue-se conciliar. Porque o legislador, quando criou a lei, ele tinha que observar. E ele fez isso. Ele parou, constatou que há situações trabalhistas que possuem apenas natureza transitória, temporária, como é o contrato do safrista. Eu, obviamente, estou enfatizando muito isso, porque como a minha área é direito agrário, obviamente eu vou tratar daquilo que é o meu calo, né? A gente vai estar tratando dos contratos temporários dentro do universo rural. E nesse contexto, obviamente, não precisa de forma alguma o trabalhador ficar assombrado. É um medo que não tem o menor fundamento. Você pode celebrar o seu contrato de safrista, natureza temporária, ter o seu 13º proporcional garantido, o seu FGTS, as suas férias proporcionais garantidas e continuar recebendo o Bolsa Família. Lembrando, vai haver uma redução temporária enquanto o contrato estiver vigorando. Finalizado o contrato, o Bolsa Família volta ao patamar antigo. Agora, doutor André Campelo, eu estou recebendo, inclusive, algumas perguntas aqui, no sentido seguinte, que eu acho que a gente deve esclarecer, até como o senhor falou bem, a gente tem a dificuldade de fazer, né, a divulgação do que a lei permite e o que a lei não permite. Saindo um pouquinho, o senhor até me desculpe, mas é porque os ouvintes, aproveitando a sua presença, a presença de um advogado, algumas pessoas pensam assim, Quito, isso serve para outras modalidades, ou seja, sem ser questão
da cana-de-açúcar, das usinas de açúcar, outros comércios podem se aproveitar dessa legislação para poder atrair um exemplo. Final de ano, né? Período de esses festas, empregos temporários. Esses empregos temporários. Sim, isso aí é é uma coisa de regra. A mesma lógica se aplica. Pronto. Sendo uma situação temporária, estando a pessoa fichada, como manda a lei, um contrato temporário, 90 dias, é só você chegar e apresentar essa documentação no CRAS. Digo, ó, gente, eu consegui aqui essa situação temporária. Isso. Então, obviamente, lá o setor da assistência social do governo vai receber esta informação e vai, durante aquele momento, reduzir. E agora isso daí vai ver o seguinte, quanto que vai ser o salário? Porque há um cálculo que envolve, que existe o cálculo per capita, ou seja, por cabeça. Isso. Então, o que é que vai se aferir? O que é que vai se calcular? Quanto vai ser, obviamente, o salário da pessoa. Se não exceder o patamar de R$ 706 por cabeça, ou seja, daquele grupo familiar ali, daquela unidade familiar, se não excede R$ 706 por cabeça, vai ficar o patamar de 50% ainda recebendo do Bolsa Família. 50% mais o salário que a pessoa estiver recebendo. Dessa realidade temporária. Certo. Agora, doutor André Campelo, eu gosto de até abusar um pouquinho da presença do senhor e dos outros advogados que sempre passam aqui, porque os nossos ouvintes, eles querendo ou não, como a gente tem tanto aqueles mais esclarecidos, como nós temos também uma grande maioria de pessoas que não tem muito esclarecimento, por falta de, como o senhor bem disse, até de divulgação de informações. E eu costumo fazer perguntas que deixem esse pessoal menos esclarecido, mais conhecedor dos seus direitos. A gente vê a questão, lógico, das usinas em fazer essas contratações, e a gente sabe que, através do senhor, trouxe essa informação para a gente, que existem regras dentro do Bolsa Família. Eu estou até repetindo o assunto, porque pode estar alguém chegando agora. Sim, é evidente. Né? Regras dentro do Bolsa Família que permite que aquele beneficiado possa exercer alguma função um exemplo, no corte de cana, ou no plantio, né, de alguma coisa, ou até mesmo em uma situação empresa transitória, temporária. Sim, é evidente, é a chamada regra de proteção. Essa regra de proteção, salvo engano, ela tem menos de 5 anos. Foi algo que foi instituído justamente se vislumbrando o quê? Essa situação paradoxal que a gente passa a viver. E o que é isso, minha gente? Vamos chegar e vamos entender a nossa realidade. Primeiro, o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, ok? Não tem como a gente chegar e vir comparar em termos de riqueza com o Sudeste, certo? Então, a gente ainda tem o Nordeste. Temos Pernambuco, um dos estados também pobres. A gente tem uma população que a gente não pode dizer, nossa população aqui é rica. Não. Então, como que você você vê uma situação que salta aos olhos? Gente, como é que a gente tem uma população pobre e, ao mesmo tempo, a gente vem se deparar com a situação de escassez de mão de obra, ou seja, não tem gente para trabalhar. Exato. Ou seja, é um paradoxo isso. Então, essa realidade chegou até o Congresso Nacional e se criou a chamada regra de proteção. Nessa regra de proteção, o que é que se pretende?